Voz, no dicionário, se define como som ou conjunto de sons emitidos pelo aparelho fonador. Teoricamente, fica complicado de entender o assunto. Aparelho, fonador, muitos acham simplesmente que é o som que sai da boca, mas é muito mais que isso. Há filósofos que dizem que a voz é a identidade da pessoa. Por exemplo, um cego identifica um certo alguém pela voz. Estamos falando tanto neste assunto porque nos últimos dias em todo o Brasil foi comemorada a Semana Nacional da Voz. Este tema vem sendo pauta de muitas palestras realizadas em escolas, faculdades e vem sendo muito explorado pelos veículos de comunicação. Em Carmo do Rio Claro temos uma profissional neste ramo, a fonoaudióloga Valdete. Quem conversa com nossa equipe nos falou que está sendo discutido nessa Semana Nacional da Voz. Hoje está sendo discutido muito a questão do câncer de laringe, que no Brasil está sendo uma grande incidência o câncer de laringe, e se for diagnosticado no começo, né, a doença, a gente tem uma parte terapêutica que tudo vai ser resolvido, ou medicamentosa ou terapêutica. Depois do câncer instalado, a correção é cirúrgica. Sendo cirúrgica, pode-se retirar totalmente a laringe ou parcial. E nisso pode estar perdendo totalmente a utilidade da voz. A doutora Valdete podia nos explicar diversos exemplos de como usar a voz corretamente. E estávamos exatamente no local onde é usado de diversas formas a voz, a rádio Onda Sul FM. Primeiro, fomos no estúdio de gravação de comerciais. Na ocasião, Andressa Silva estava gravando e a doutora ficou atenta, observando os modos certos e errados de se falar as palavras. KLP, os melhores projetos e preços. Isso aí, a Andressa acabou de gravar um comercial e a doutora Valdete agora vai falar pra gente os pontos negativos da Andressa nessa gravação. Doutora, o que você aponta pra gente nesse ponto? A Andressa, o que ela está fazendo ali, ela está tensionando muito essa parte da região de laringe. Tensionando, ela estrangula a corda vocal. E isso vai fazer com que a corda vocal fique tensa e tenha atrito na hora que ela fala. E isso vai causar várias lesões. Então, o que a gente recomenda é que ela procure ficar mais relaxada, não tensionar quando falar, né? Quando forçar, porque ela muda o padrão de voz dela, quando vai gravar esse comercial, que é necessário para ela, porque é o profissionalismo dela. Então, nesse sentido, é ela relaxar o máximo que ela puder. Lá nós estávamos no estúdio de gravação e aqui nós estamos no estúdio de locução. E o Cleiton Luiz vai fazer a locução ao vivo e a doutora irá apontar os pontos positivos e negativos da sua locução. Muito bem, prepare-se, agora é hora de voltar no tempo e recordar numa boa. É Onda Flash, isso sim. Oferecimento Abel Rondel Fendas, você pode ligar o 3292-3470. Cap Honda em Varginha, você liga 3221-1288. É isso aí, o Cleiton agora fez essa transmissão ao vivo, doutora. O que você aponta de positivo e negativo nessa locução dele? Na locução dele, o que ele está usando muito é a respiração superior, que não é recomendada. A respiração recomendada, correta, é a costa diafragmática, usando o diafragma, porque ele vai ter uma boa capacidade de ar para ele estar falando depois, para ele estar usando a voz dele, da postura, né? Porque ele fica muito encurvado, então ele deve alinhar tronco com pescoço e cabeça, procurar ter essa postura para poder ter uma boa respiração e, consequentemente, uma boa fonação. E um ponto positivo que ele teve foi que ele usa a voz dele normalmente, como é habitual dele, ele não força, ele não usa um outro tipo de voz para estar trabalhando, né? Após ter sido analisado, Cleiton Luiz conversou com a doutora Valdete e ela explicou diversos pontos que o locutor poderia melhorar ainda mais o seu desempenho. E ele fala da importância de se cuidar do seu instrumento de trabalho, no caso, a voz. Pois é, a gente tem que cuidar do instrumento, que é, no caso, a voz, do nosso instrumento de trabalho. Realmente, às vezes, aqui você curva o pescoço, abaixa, enfim, cada dia você está de um jeito aqui com o microfone e realmente a respiração, ela é importante na locução. Então, vale a dica dela. Eu vou tentar ficar mais posicionado aqui na locução para que eu possa melhorar ainda mais a locução, que a gente vai aprimorando dia a dia. Para você que não é profissional, mas gosta de cantar, falar bastante, enfim, tudo que usa a voz, cuide bem dela. Tome bastante líquido, evite sempre o excesso de gelado, o fumo e o álcool. Assim você evita diversos males e poderá falar o quanto quiser. E quem tiver o interesse de conhecer mais esse instrumento, a doutora Valdete atende na rua Camilo Ascar, 503, ou pelo telefone 3561-2561. Rodrigo Ferreira para o Jornal TV Repórter.